Venho dar encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos hino. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do Senhor, que o Senhor Jesus esteja com vocês, como está aqui conosco, amém? Eu gostaria de começar, faz tempo que eu não faço live, mas vamos lá. Hoje o Senhor tocou no meu coração e me deu essa palavra que está aqui em cima, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Quem tiver sua Bíblia, amém. Quem não tiver, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Como se acha solitária aquela cidade? Dantes tão populosa, tornou-se como uma viúva. E como foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias tornou-se tributária. Essa palavra vai falar da humilhação de Jeremias e da aflição daquele povo naquele momento. Vai dizer que antigamente aquela cidade de Jerusalém, ela era o quê? Tributária. Se tornou tributária. Deixa eu tentar melhorar aqui a visão para vocês enxergar a Bíblia, que daí dá para ler melhor, ó. Como se acha solitária aquela cidade. Antes tão populosa, tornou-se como uma viúva, que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, se tornou tributária. Uma princesa, ela é solitária? Não. Uma princesa é rodeada de amigos, uma princesa, ela tem uma condição boa, uma princesa, ela é honrada, uma princesa, ela é respeitada e tratada bem. Só que agora ela se tornou como viúva, porque quem está viúva fica só. Antes uma cidade que era rodeada de amigos, rodeada de pessoas, agora ela é uma cidade abandonada, uma cidade que ficou jogada como se não fosse absolutamente nada. E você vai dizer assim, mas o porquê disso, pastora? Vamos ler no versículo 2. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela e tornaram-se seus inimigos. Agora eu vou dar uma pausa aqui. A Bíblia fala sobre Jó. O que Jó tem a ver com essa palavra? Você vai entender. Jó era um homem honrado. Jerusalém, não. Você vai entender. A gente está falando aqui de Jerusalém nessa palavra. Jó, o inimigo estava rodeando e o próprio Deus testificou sobre Jó e falou, viste o meu servo Jó? Por que houve essa testificação, vistes o meu servo Jó? Porque o próprio Deus testificou de quem Jó era. Mas a palavra de Deus aqui vai ter o título de, olha aqui, ó, a humilhação de Jerusalém e os pecados, e aqui tá aqui, ó, os pecados e aflições do povo. Aqui vai dizer que quem colocou em humilhação Jerusalém não foi o diabo, mas foi o próprio Deus. Mas por quê? Por causa do pecado de Jerusalém. Jerusalém, antes, outrora, era uma princesa separada, escolhida, a filha do Deus vivo, ao qual Deus dava absolutamente tudo para ela. Porém, eles começaram a prevaricar contra Deus. E muitos pecam achando, não, eu vou pecar e nada vai acontecer porque Deus é misericordioso. Só que
há uma questão aqui. A palavra de Deus vai dizer que Deus é misericordioso, mas também é justiça. Quantas vezes o povo não se arrependia, Deus perdoava, e depois que Deus perdoava, o povo voltava a pecar. O povo chorava, depois Deus perdoava, e aí o que acontecia? Era um processo, porque no coração do povo estava o quê? O pecado. No coração do povo estava o quê? O desejo de fazer aquilo que era bom à sua carne. Eles só lembravam de Deus na hora da sua dor, só lembravam de Deus na hora da sua dificuldade, mas na hora que as coisas normalizavam, se esqueciam de Deus. No versículo 2, olha só, no primeiro, Deus vai dizer de um estado de Jerusalém, que era o estado de Jerusalém na sua melhor fase, tratada como princesa. Todos ao seu redor tinham prazer de visitar Jerusalém. Todos quem? As cidades ao redor tinham prazer de fazer aliança com Jerusalém. Jerusalém era próspera, mas aí acaba tudo isso. Aí Jerusalém começa a ter que pagar imposto, ser obrigada a pagar imposto. Quando fala que é obrigada a pagar imposto, aqui no versículo 1 vai dizer aqui, ó, se você for ver, tornou-se tributária. Quando fala tornou-se tributária, quer dizer que ela é obrigada a pagar o imposto. Quer dizer que antigamente não era, mas agora já era refém do imposto. No versículo 2 vai dizer que chora, aqui ó, chora à noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Quando a lágrima começa a correr pelo seu rosto ou pelo rosto de alguém, tem dois motivos. Sabe aquela lágrima que não tem aquele controle da gente conseguir segurar? Pode ser duas coisas. Na primeira, Deus está te provando. Ou Deus está te provando não, porque Deus não prova ninguém, amém? Mas assim, Deus está permitindo uma provação sobre a tua vida. Mas essa provação vai passar e Deus vai te dar uma grande vitória. Ou Deus está te trazendo para perto porque você está no caminho errado. Mas como? É o que aconteceu com Jerusalém. A lágrima dela corria sem fazer força. A lágrima dela descia sem fazer força. Porque não tinha nada nem ninguém que consolasse. E nem aqueles que se diziam seus amigos estavam ali para poder consolar. Porque aqui vai dizer aqui, ó, no versículo 2. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces, e não tem quem console entre os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente contra ela. O que é aleivosamente? Aleivosamente agiram com traiçoeira, vamos dizer, traicionou, traiu. Agiu com traição e tornaram-se seus inimigos. Outrora era amigo quando Jerusalém estava bem. Mas agora Jerusalém tá mal, eu já não tô mais com ele. Então, se eu não tô do teu lado, eu tô contra você. E começou a agir. Aqui quando fala que agiu com traiçoeira, foi traído, traiu, quer dizer que fez algo ruim para Jerusalém. Fez algo ruim para o povo de Deus. No versículo 3 diz assim: Judá passou em cativeiro por causa da aflição. Judá passou em cativeiro por causa da aflição. Quem colocou Judá no cativeiro para passar a aflição? Deus. Por que Deus fez isso? Porque eles pecaram. Aleluia. Vamos continuar. E por causa da grandeza da sua servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Ponto. Aí vai dizer que os perseguidores surpreendeu Jerusalém na angústia. Como? Os perseguidores, os adversários espirituais, aqui eu não tô falando de pessoas, amém, glória a Deus. Essa história eram pessoas porque era uma história de uma cidade, mas valendo para nós hoje é espiritual. Os perseguidores espirituais, o inimigo das nossas almas, as hostes e setes malignas, é o inimigo, o adversário. Quero deixar claro isso aqui, amém? O que acontece? O inimigo das nossas almas, ele observa as nossas ações. Nós pecando, Deus permite o aperto. Deus permitindo o aperto, chega também a humilhação. Chegando a humilhação ou a necessidade, do teu lado aqueles que estão não estarão mais. São poucos aqueles que estarão do teu lado, mas a maioria não estarão. A mão que te levantavam antes não te levanta mais, para você entender o que é esta palavra que eu estou aqui ministrando ao teu coração. E o que acontece? Tudo é permissão de Deus. Tudo porque Deus permitiu para que você venha ter um particular com Ele e entender que a sua total dependência é dele, que você precisa dele para respirar, que você precisa dele para viver, que você precisa dele para andar.
Aí você vai dizer assim, mas pastora, muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de entender que a dependência tem que ser total de Deus porque não consegue ver Deus. Mas você consegue sentir. Quer que eu te provo? Que vários momentos vai ter um ponto a dizer que você vai entender que Deus existe. Primeiro, quando você estiver numa provação que não tem para quem pedir socorro, para quem que você vai pedir? Você vai lembrar de quem? De Deus. Na hora da morte, no vale da sombra da morte, para quem que você vai pedir? Para Deus. Talvez alguém ministrou sobre a tua vida, sobre Jesus, e você não quis Jesus, porém, se você for passar num momento difícil, de dificuldade, para algo muito sério mesmo, tô ali no vale da sombra da morte, de quem que você vai lembrar? Do Deus da tua mãe, do Deus do teu pai, do Jesus que morreu, ressuscitou e te dá uma chance de vida eterna. Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa alma foi feita para quê? Para viver uma eternidade. A nossa alma, ela sabe que se for partir, sair dessa casa chamada corpo para a eternidade, ela vai ter que ir para algum lugar. Então, automaticamente, você vai entender que Deus existe. Segundo ponto, o momento de angústia, as palavras não vai conseguir definir para ninguém o que você está sentindo. E talvez o desabafo de você com alguém não vai resolver o teu problema. Naquela hora vai dar até um certo alívio. Mas depois de um tempo volta toda aquela dor. Mas quando você ajoelha, quando você ora e você fala com Deus o que está dentro de você, sem restrição. Senhor, eu estou sentindo isso, eu tô com raiva disso, eu tô passando aquilo. Mas, pastora, por quê? Porque Deus vê o teu coração. E quando você abre a boca com sinceridade com Deus, Deus trabalha dentro de você. Se for para cura, se for para restauração, se for para tua família, se for, não importa para que seja. Deus trabalha nisso. Mas o Senhor busca em nós um coração voltado para Ele com sinceridade. Deus, Ele não precisa de você orar bonito. Por quê? Tem muitas pessoas que falam, eu não sei orar. Deus quer uma oração sincera. Não é por muito falar que você vai ser ouvido, mas pela sinceridade das suas palavras. Talvez você não sabe nem falar o português direito, mas se você for sincero nas suas palavras, Deus te responde de imediato. Por que que um analfabeto, ele vai receber algo muito mais rápido de Deus só fazendo isso aqui, ó? Meu Deus, como eu precisava daquilo. Pumba, tá na mão dele. E aquele que fala fluentemente inglês, espanhol, vai estar ali, papapá, e não vai receber. Porque Deus, ele tá vendo as palavras. Olha, tem uma passagem que diz assim, esse povo me adora. Me adora como? De lábios. Mas o seu coração tá longe. E às vezes a pessoa simples fala poucas palavras, mas fala com o coração e a bênção chega na vida dele. Jerusalém tinha tudo. Perdeu tudo, porque pecou contra Deus. Jerusalém cresceu sabendo quem Deus era. Jerusalém tinha tudo que Deus dava na mão. Jerusalém foi escolhido por Deus. Mas mesmo assim preferiu o pecado, mesmo assim prevaricou contra Deus. E o que ele fez com Deus, que Jerusalém fez com Deus, fizeram com eles. Eles foram traídos, eles foram deixados de lado. Jerusalém foi abandonada por todos que outrora ao seu redor, povos que diziam, estou com você, Jerusalém. Se você entrar em guerra, eu entro junto com você, Jerusalém. Só que agora Jerusalém está no momento difícil. E aqueles que falaram, se você eu estarei com você, agora já não está. E ainda escarneciam de Jerusalém. Tinham nojo. Mas, pastora, por que esse povo era ruim? Não. Era porque Deus estava provando Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele fecha coração e ele abre coração. Da mesma forma que Deus toca em coração para abençoar, Deus também fecha coração para abençoar também. A palavra vai dizer que quando, aleluia, o povo de Deus estava no Egito, Deus tocava no coração de Faraó. Deus, ele abriu o coração de Faraó e fechava o coração de Faraó. Abria o coração de Faraó e fechava. Você pode ver que Faraó falava, eu vou soltar, não vou soltar, eu vou soltar, não vou soltar. E no final de tudo, depois que ele libera o povo, ele vai atrás do povo. Pra que ele vai atrás do povo? Pra prender o povo. Mas por que se ele já liberou o povo? Porque Deus queria mostrar o seu poder para aquele povo. Porque eles sabiam de Deus de ouvir falar, mas não sabiam o poder de Deus. Mas aí Deus leva eles pro deserto para mostrar o seu poder. Deus leva o povo dele pro deserto, mas o povo tinha um costume feio. O povo reclamava o tempo inteiro. E aí o que acontece? Começou a rodar ali no deserto, que não era para ter aquela volta no deserto, mas eles começaram a olhar para trás e lembrar do Egito. Mas a palavra de Deus fala que quando o faraó fecha o coração pela última vez, Deus prova e perde o povo.
permite que o povo seja provado por causa de uma coisa. Chegam os soldados de Faraó, e aí o povo olha para um lado, tem o mar, olha para o outro lado, tem o povo de Faraó, e começa a pensar, para que eu fugi? Uns pensaram, para que eu fugi? Pelo menos lá eu estava vivo. Para que eu fugi? Pelo menos lá eu não ia morrer, agora eu vou morrer. Por um lado tem um mar, como é que eu vou atravessar o mar se eu não sei nadar? Ou até mesmo o mar era muito fundo? Como que eu vou passar? Eles vão chegar aqui e vai acabar com a gente, não tem jeito, porque levar de volta não vai, porque eles estão com ódio. É o que o diabo faz com a mim e com a tua vida. O inimigo começa a cercar você de tudo que é lado para que você fale assim, não, mas quando eu tava lá atrás eu não tava passando por isso. Eu passava por aquilo, mas eu tinha uma brecha para sair por aqui. Mas Deus fala no meu e no teu coração para dizer assim, olhe para frente. É mais fácil o mar abrir para você passar, se você crê, do que se você voltar para trás, porque aleluia, se estava difícil lá atrás, o estado é pior. Vai haver morte, vai haver destruição. O que é atrás, pastora, que você está falando? O atrás que eu estou falando é a vida de pecado, a vida do erro, a vida das coisas erradas, que o Senhor te tirou, que o Senhor te limpou, que o Senhor te restaurou, assim como Deus fez com Jerusalém. Jerusalém foi escolhida, Derebassaio, desde quando era, aleluia, a existência do mundo. Deus a escolheu, como Deus escolheu você no ventre da tua mãe. Antes de você ser gerado, Deus projetou algo para tua vida. E o inimigo não quer que você vença não, meu querido, minha querida. O inimigo tá querendo que você morra. Por quê? Se você morrer na fé, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. O Senhor tem para você algo novo da parte dele, é algo especial, é algo lindo. Sabe aquele chamado? Ele não morreu. O projeto ainda tá no papel. O Senhor projetou salvação para aquele povo e aquela salvação iria acontecer. Tanto é que pela misericórdia, ele provou Jerusalém. Se você for ler isso aqui tudo, vai dizer que os adversários dominaram Jerusalém. Vai dizer que, aleluia, que no dia da aflição foi aonde o adversário pegou Jerusalém. Deus abandonou Jerusalém? Não, Deus não abandonou Jerusalém. Porém, Deus permitiu Jerusalém sentir dor. Mas enquanto Jerusalém sente dor, não pense você que Deus não estava sentindo dor. Deus não tem prazer na dor de ninguém. Deus não tem prazer nas suas lágrimas. Deus não tem prazer nas suas angústias. Porém, o que acontece quando nós tomamos um caminho diferente, quando nós vamos por uma direção diferente, assim como o filho meu, se eu ver o meu filho fazendo coisa errada e eu tô falando, não faz, você vai se machucar, não faz que isso vai te fazer mal, e ele vai desobedecer, o que vai acontecer? Ele vai ter dor, e nessa dor eu vou sentir dor porque eu sou mãe. Você imagina Deus. A Bíblia vai dizer que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandone, se esqueça dele, porém o Senhor não se esquece. Se o Senhor não se esquece, quem dirá, meu querido, minha querida, de você? Ele te escolheu, ele hoje está dizendo para você, olhe, para onde foi que você, aleluia, escorregou, parou? Ele fala comigo e com você, não é só com você, é comigo também. Aonde foi que você beirou ali no meio do caminho, para que você possa poder se ajustar e aprumar, para você sair desse deserto que você tá. Eu vou tirar você do deserto, mas entenda o que eu estou dizendo para você. Jerusalém pecou e por amor a Jerusalém eu permiti o deserto. Mas quando Jerusalém entendeu o porquê do deserto e aleluia, se arrependeu, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e obedecer. Meu irmão, aquele que obedece a Deus vive o melhor do Senhor. Não passa prova, pastora? Passa, mas é diferente. Porque aquele que obedece a Deus é afligido, mas em seguida a vitória vem. Aquele que passa pelo vento não é um vento constante, o vento tem que ter fim. Aleluia, mas quando Deus permite uma provação, só sai a provação e só sai do deserto aquele que entende, não. Esse algo eu preciso voltar. Esse algo eu preciso melhorar. Esse algo eu preciso ajustar. Porque a humilhação de Jerusalém só aconteceu porque eles precisavam voltar para Serebassúria. Precisavam voltar a Jesus. Voltar a Deus. Voltar a se olhar para o céu. Voltar a se arrepender. Porque uma das maiores armas do inferno contra a minha vida espiritual e contra a sua é dizer, é assim mesmo. A vida é desse jeito. As coisas ficam paradas assim mesmo.
irmão, meu irmão, tá repreendida em nome de Jesus na tua vida toda maldição, tá repreendida toda palavra contrária, tá repreendida toda destruição, toda paralisação sobre a tua vida, no nome de Jesus, porque o Senhor não tem coisa ruim pra tua vida, não. O Senhor tem coisa boa. A palavra do Senhor diz que Jesus falou, ei, onderessaio, tá vendo essas coisas todas que eu fiz? Vocês ainda farão maiores. E por que que eu e você fica paralisado na fé? E por que que eu e você não se mexe pra ir? É uma palavra difícil, não é uma palavra que todos querem ouvir, mas é a palavra que Deus colocou hoje ao meu e ao teu coração. Sai do deserto, em nome do Senhor Jesus. Não é Deus que vai te tirar, é você que vai sair. Avalie-se o homem a si mesmo. Aleluia. E depois, aleluia, o Senhor vai trabalhando. A palavra de Deus vai dizer que Jerusalém passa por um processo tão difícil, tão difícil, tão difícil que demorou Jerusalém entender. Mas o Senhor faz eu e você entender. Vamos nos perguntar, Senhor, me revela. Esse deserto que eu estou passando é o Senhor que está permitindo para poder me aprovar? Ou esse deserto é algo que eu estou passando, porque eu fiz algo que machucou o teu coração, e me mostra o que é que eu fiz, para que eu possa, Senhor, sair desse deserto. E pede para o Senhor te responder, que Ele vai te responder. Porque se for um Nemassai, o Deus que permitiu para a tua aprovação, o deserto tem fim, Anamassuri Saio. E o fim ele é rápido, porque você vai entender que Deus estará com você. E no deserto Deus dá maná. E no deserto Deus não deixa ter falta de nada. E no deserto Deus te cobre com o sol. Aleluia. No Manassuri Saio, de noite não tem frio, porque Aramanassuri Arabada o fogo começa ali a esquentar o ambiente, você não vai morrer congelado. E quando tiver, aleluia, amado, no sol pegando fogo do deserto, aonde há alemanassuri assaio, muitos passam mal, o Senhor vai colocar uma nuvem, vai fazer a água da pedra jorrar para você beber. Esses são os sinais que é o deserto que Deus, aleluia, está te provando para aprovar. É que no deserto ele te dá provisão, no deserto a roupa não se acaba, no deserto a sandália ela também não se acaba, mas quando o deserto é de uma maneira tão ruim, algo Deus quer de você e de mim, e algo o Senhor tem que trazer para as nossas vistas, para que possamos sair daquele deserto. Então há o deserto com a provisão e há o deserto sem a provisão. O deserto sem a provisão nós temos que buscar saber o que é que Deus quer de nós, e no deserto com a provisão é pedir graça para passar por ele dando glória a Deus. Mas enquanto você estiver no deserto com o Senhor estando contigo, não se preocupe, que ele é a tua provisão, ele é o teu livramento. Eu não sei se tem crente aqui que passa pela mesma coisa que eu, é no momento do aperto vem ali a bênção na tua mão, é no momento da graça, vem ali a vitória na tua mão, você tá precisando de um algo, de repente você não tem para onde correr, mas aleluia, o Senhor toca em alguém, te entrega essa grande vitória. Isso é o deserto com o Senhor, porque o Senhor não abandona os filhos dele no deserto que ele, aleluia, está te aprovando, não, porque o Senhor, ele põe o vaso dele no fogo, para poder preparar o barro, para que ele fique bem firme. A Bíblia vai me ensinar você que o Senhor amassa, aí ele faz o vaso e depois ele coloca no fogo, e quando ele tira do fogo tá pronto para ser usado. E é assim que o Senhor está fazendo com aqueles que estão no deserto da provação dele, para poder ser aprovado. Aleluia. Mas no deserto que Deus te coloca para aprovação, para melhoria do vaso, para poder ele usar com mais excelência, você tem provisão. Mas no deserto sem provisão, algo Deus requer da minha e da tua vida. Ah, pastor, essa palavra tá vindo para mim, eu não conheço vocês. Aqui tem mais de 19 pessoas. Eu não conheço vocês. Eu conheço a mim, mas essa palavra o Senhor me deu e mandou eu fazer live. Muito tempo eu não faço live, mas o Senhor me mandou fazer. Esses tempos Deus usou uma pessoa para falar comigo e dizendo, não é para você parar de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E faz tempo que eu não fazia, então estou aqui hoje para entregar essa palavra ao teu coração. Busque saber do Senhor qual o deserto que você está passando.
Jerusalém demorou a entender. Deus tirou Jerusalém? Tirou, mas não foram os primeiros. Muitos morreram ainda nessa dificuldade porque não entenderam o que Deus queria. No caso de Jerusalém, foi Deus que colocou eles naquela situação, para eles se lembrarem, para eles se ajustarem, porque muitos colocam a sua confiança em pessoas, muitos colocam a sua confiança em amizades, muitos colocam a sua confiança em familiares, mas nós não. Aquele que é servo do Senhor não põe a confiança em homens e mulheres, em nada. A palavra de Deus também diz: uns colocam sua confiança em carro, cavalo, porém eu coloco a minha confiança no Senhor dos Exércitos, porque o Senhor está com você em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. Ele te vê não só por fora, mas te vê por dentro, te conhece. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, coloque a tua confiança no Senhor e busque, fale: Pai, qual é a minha situação diante do Senhor? Esse deserto é para eu ser aprovado? E começa a observar, se tiver, aleluia, o sinal, se tiver a provisão no deserto, Deus está te preparando para algo maior. Agora, se não tiver provisão, tá tudo fechado, tá tudo trancado, busque em Deus, para Deus mostrar o que tem que ser ajustado, para que o deserto venha cessar. E o nome dele ser glorificado. Ele é Pai. Ele não faz isso porque não gosta do ser humano. Pelo contrário. Se o meu filho tá no erro e eu tô falando com ele, e ele não está entendendo, eu tenho certeza que aqui tem pai e tem mãe. O que que acontece se seu filho desobedece? Você faz o quê? Chama atenção. Você faz o quê? Coloca de castigo. Muitos até batem para poder dar aquele susto na criança, para a criança se ajustar. Assim Deus faz comigo e com você. Ele é Pai. Se algo Deus precisar fazer conosco para poder nos despertar, Ele irá fazer. Mas é por amor a Jerusalém, é por amor à minha vida, e é por amor a você. Amém? Jesus Cristo te ama, meu querido, minha querida. E esse deserto vai chegar ao fim. Quer seja porque em nome de Jesus você já foi aprovado, quer seja porque você já entendeu o que tem que ser ajustado para você ser aprovado. E o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e te proteja no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.